Olha, e só para você entender como é que vai ser a organização desse vídeo, a primeira capa era essa aqui, porque neste momento, deste prato, eu tremi na base. Mas eu lembro exatamente da emoção que eu senti quando consegui resolver, porque o filtro polarizador foi muito importante. Você vê que tem aqui nessa foto da esquerda prato, você vê o reflexo muito suave, você vê o controle das sombras. Ali atrás tem uma panela que ela é de cobre, dentro ela é um espelho, tem vidro contra o fundo que é a toalha, entendeu? Então, eu lembro desse momento e de como foi importante o filtro polarizador, mas também do ponto de vista da composição. E daí eu resolvi fazer a capa, né? Era o filtro polarizador na fotografia gastronômica. E aí eu falei, não, cara, eu vou agora mudar. Porque eu me recordo que eu usei a proporção áurea nesse trabalho. E eu falei, não, eu vou deixar a composição na gastronomia usando a proporção áurea para o próximo vídeo. Vou trocar a capa para fotografia gastronômica com filtro polarizador para esse chefe 2 estrelas Michelin, porque aqui é adrenalina também, porque você vê, eu tenho o controle dos reflexos, eu tenho no fundo luz natural e eu tenho na frente uma luz que parece natural, mas ela foi construída com flash, com difusor. Você tem uma sequência aqui da esquerda para a direita, onde o prato vai enchendo de caldo. Então a gente vai falar sobre a fotometria fracionada. E, um monte de coisa. Balanço de brancos customizado. Atrás eu tenho luz natural, na frente eu tenho luz de flash. E por ser luz natural atrás, eu tinha que ter na frente um aspecto completamente natural, sem reflexo, como se não tivesse flash nenhum. E eu vou ensinar para você de uma forma descomplicada e você vai sentir como é legal dominar a fotometria, dominar balanço de brancos, dominar a cultura, enfim, dominar o medo, né, de bater na porta de um cliente Michelin, porque quando você conquista um cliente como esse, o mundo se abre para você. Olá, amigo da Ifu, como é que é? Tudo firmeza por aí? Olha, antes de começar, e para não esquecer, eu queria agradecer do fundo do meu coração todas as mensagens que eu recebi pelo Instagram, pelo WhatsApp ou aqui pelo canal. Enfim, duplamente, eu fico duplamente feliz. Primeiro porque vocês gostaram do vídeo, né, desses últimos 2 vídeos, e também desejando que a cirurgia corresse bem e tal. Então, muito obrigado mesmo de coração. Vocês moram aqui dentro da caixa dos peitos. No meio desses comentários tão legais, de emoção, de saber que eu estou participando de alguma forma da cultura que quer mudar essa burrice, essa lagartixada que resolveu assumir o comando da fotografia. Todo o conteúdo aqui do canal, ele reflete aquilo que é a pressão que eu gosto, né, que faz com que eu vá para frente, da vida profissional. Se você não tem nenhum compromisso, nenhum comprometimento, né, que eu acho que é uma palavra mais ampla, de atender um cliente com as cores certas,
com a rapidez absoluta, sabe? Você dá 100% daquilo que você consegue tecnicamente para entregar mais rápido. Se você não precisa medir a luz, se você gosta de editar, esse canal não vai ser nada útil para você. Aí sim é perda de tempo. Mas caso contrário, se você busca dicas profissionais e que elevem, né, o teu nível técnico para você libertar o teu talento, aí você está aqui no lugar certinho. Então é o seguinte, eu resolvi fazer mais um vídeo sobre esse assunto, porque quando você conquista um cliente desse porte, você cria um portfólio muito valente, muito potente, porque você chegou no topo. É como você na Fórmula 1, né? Para quem gosta de Fórmula 1 como eu, isso sempre vai estar marcado como um monumento da vitória, da grande vitória, um grande objetivo que foi conquistado. Isso faz uma grande diferença na tua vida e assim, na hora que você olha no espelho, principalmente, você fala, pô, eu consegui. Olha, eu acho que a melhor maneira de deixar você completamente por dentro do que é esse conceito Michelin, da complexa simplicidade, principalmente no empratamento e na iluminação, que é aquilo que eu vou ensinar para você no decorrer do vídeo, assim como eu já ensinei também em outros. Mas eu nunca tive a ideia de passar para você aquilo que eu chamo de momentos Michelin, para que você entenda a delicadeza e como os chefes Michelin são vistos como artistas. E o mínimo que se espera de um fotógrafo que queira atender esse nível de profissional da gastronomia, para ter um portfólio muito consistente, muito poderoso, é que também seja um artista, que não seja um mercenário, que não seja só um youtuber que fala de teoria e enfim, de assuntos que não conhece. Então eu vou passar para você rapidinho 2 momentos Michelin e a partir daí você vai entender o que é essa cultura, ok? Então vamos lá. Bom, agora que você sentiu a delicadeza e todo o trabalho criativo, imagina quanto tempo esses chefes levaram para desenvolver esse empratamento, essa receita. Isso é arte pura. Então eu separei aqui alguns short screens, né? Eu fui clicando em alguns momentos que são chave e que vão, no decorrer do vídeo, fazer parte, daí eu volto
porque eu numerei aqui para facilitar. E aí você vai ver esta cozinha Michelin feito com muito critério, mas ao mesmo tempo como pode melhorar se você dominar tudo aquilo que eu vou ensinar para você com relação ao workflow e ao pensamento técnico aplicado a esse tipo de trabalho. Então vamos lá. A cultura, para mim, é aquilo que definiu a minha trajetória. Eu saí do nada e cheguei no tudo. Porque eu acabei de receber, tá vendo aqui, ó, há 7 minutos do site oficial da Ana Paula Arósio, e que se você percorrer o site, você vai ver muitas fotos que nós fizemos juntos. Então é exatamente isso que eu falo sobre o portfólio, sobre você ter um momento que é teu e que você não pode ficar vulnerável a críticas de outras pessoas, porque essas pessoas têm inveja, cara. Porque quem não for invejoso, na verdade vai aplaudir, vai ficar feliz com o teu sucesso. Entendeu? Então, esse tipo de opinião, na verdade, ele vem trazer para você, através dessa experiência que eu vivo, uma nova forma de olhar a crítica. Eu já falei várias vezes sobre a crítica, sobre você, quando for num cliente, elogiar o teu concorrente, porque isso mostra muita segurança. E é o contrário do que se o cara chegar lá e começar a falar mal de você, entendeu? Porque o cliente vai estranhar as duas posturas e isso pode ser um elemento a mais do ponto de vista da educação e do preparo para que ele te escolha. Né? Porque ele vai falar, pô, cara, entendeu? Vem um outro aqui falar mal, vem o outro fala bem e tem um trabalho tão bom quanto, só que como pessoa é melhor. Então use essa crítica negativa como um impulsionador para que você seja cada vez mais positivo. Fique longe dessa ratolândia, porque isso aí não vai te levar a nada. E aí a Priscila, que é quem comanda, né, essa conta do oficial, né, da Ana Paula Arósio, ela escreveu aqui para mim: queria agradecer ao meu amigo Fernando Bagnola, ponto oficial, super fotógrafo maravilhoso, que me manda com muito carinho essas fotos da Ana Paula que ele fez nos anos 90. E aí isso aqui faz 7 minutos, olha, hoje é dia 27 de junho de 2024. Isso aqui é quentinho, é uma notícia que acabou de sair. E aí eu escrevi para ela aqui, imediatamente após receber a notificação. Parei tudo porque é muito legal ter a Pri na minha vida e, com esse, enfim, né, com esse nome da Ana Paula ligando nós dois. Então eu respondi para ela: Pri, na verdade sou eu quem tem de te agradecer, porque sem ti eu não teria como mostrar esse momento lindo que foi vivido intensamente com a nossa Ana Paula. Você mora aqui dentro do peito, num lugar bem quentinho, tá? Agora que o verão europeu começou, vou estar mais disponível para pesquisar com calma e atenção todos esses momentos e vou mandar para você com exclusividade. Beijo, love you, porque realmente é uma pessoa incrível. Então eu vou aproveitar hoje para gravar todos os assuntos, vou fazer inclusive um Bagnola Responde. Então eu vou agora ler para você um comentário do meu amigo Alexandre. Puta, Ale, você é realmente super bem-vindo aqui, cara. Porque acho que o que você pergunta vai me ajudar muito no esclarecimento de algumas coisas que as pessoas têm dúvida sobre a capacidade que eu tenho de controlar os reflexos. Vamos ler aqui a pergunta, o comentário, que é também uma pergunta, e daí eu volto rapidinho. Vamos lá. Viva Fernandão! Obrigado por mais um vídeo ao nível profissional que mostra a grande diferença entre ter ou não fotômetro para poder crescer e alcançar clientes para o portfólio ficar estrelado também. Não entendo, sinceramente, por que há fotometrofóbicos que insistem em vir aqui já que,
para mim, são haters que aprendem com você. Desejo que a cirurgia corra muito bem e que a recuperação seja rápida. Embora para nós será muito bom já que teremos mais vídeos enquanto fica de repouso. Brincadeira. E esquecendo de perguntar algo sobre usar o filtro polarizador na gastronomia para controlar os reflexos nos pratos e vidros que já foi dito em outros vídeos, mas será que poderia explicar usando esse trabalho que marcou a sua carreira porque é incrível o controle que você tem sobre os reflexos. E sem querer abusar queria saber por que você não usa LED no lugar de flash. Forte abraço. Eu já falei que eu uso filtro polarizador, que isso veio realmente de uma intuição, porque como eu fotografo produtos que têm reflexo e eu controlo, eu levei, alguns anos atrás, numa sessão, um filtro polarizador. Agora, o meu filtro polarizador custou 120 euros. Mas já se pagou, porque só o tempo que eu economizo, tirando o reflexo e trazendo para o meu portfólio essa informação que eu vou passar para você, puta, só isso aí, 120 euros, eu pago 3 vezes mais. Porque eu comprei um filtro polarizador BW, que é feito na Alemanha, e como o filtro polarizador é feito de 2 lâminas, o que acontece? Ele tem que ter 2 vezes a qualidade, porque a luz vai atravessar 2 elementos externos às lentes da tua objetiva. Então tem que ser top mesmo, entendeu? Tem que ser daqueles foda, tem que ser... vale a pena. Bom, então tá aqui o teste que eu fiz faz 2 dias. Eu tenho o hábito de acordar muito cedo. Essas fotos devem ter sido feitas tipo 5h40 da manhã, porque agora é verão, então o dia começa mais cedo e termina muito mais tarde. Então eu tenho uma coleção de céus, porque às vezes eu tenho que substituir o céu no Photoshop, naquele Sky Replacement, e ao invés de pegar aqueles céus que qualquer um pode pegar, eu tenho uma coleção e substituo por céus que sejam mais coerentes, inclusive com a luz de Portugal, sem nenhuma edição. E aqui eu fiz também a absoluta questão de fazer em RAW e JPEG, para que você entenda que em algumas situações, beleza, você pode usar o JPEG se você quiser. Eu não estou aqui para debater, para ensinar para você uma coisa que você não quer aprender. Existem aí os influenciadores, inclusive são aqueles que têm mais seguidores, que defendem que o JPEG pode substituir o RAW, e eu já venho falando isso há bastante tempo, exatamente porque sei que isso não é verdade. É verdade para eles? Maravilha, que sejam felizes. Para mim, isso é impensável. E eu vou mostrar aqui uma sequência de fotografias que eu fiz usando o filtro polarizador em vários pontos do filtro, para você ter uma ideia fotográfica, e eu gravei também um vídeo com atuação em tempo real, sem ser fotografia, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa é esta foto aqui. Eu vi esta sombra da nuvem e falei, cara, isso é muito legal. E aí fotografei, e aí esse aqui é o RAW, certo? E esse aqui é o JPEG da mesma foto. É imediato, as cores estão vivas, estão puras. Se você olhar esse amarelo que tem aqui, esse flare, você nota que ele é um flare em raio. Então eu já vi qual era a abertura, porque isso eu posso usar, não é só aquele flare que suja a imagem com bolas. Então eu já anotei, e este aqui é o JPEG. Tá vendo? Então perde muito brilho e você não consegue recuperar isso sem estragar a imagem. Aqui você consegue chegar a muitos efeitos diferentes, a muitos
tipos, né, de tratamento, de edição, se você quiser. E você tem aqui um arquivo que pesa 31 mega. E esse aqui pesa 3. Aí fiz outra. E, mais uma vez, você nota como você perde detalhe, principalmente nas altas luzes. E eu estou martelando, né, nesse assunto, porque as altas luzes fazem parte dos reflexos na gastronomia. Então, eu tenho que ter controle. Se eu fizer isto aqui, depois eu não consigo, fica artificial. Eu tenho que recuperar, inclusive, outras áreas que se perderam. Aqui não. Aqui eu consigo fazer rapidamente e passar, inclusive, como eu vou mostrar, para todo o trabalho. Beleza. Aí fotografei aqui o céu, achei, muito delicada essa construção, sabe? Parece algodão. E este aqui, olha, é o JPEG. Então, para mim, o JPEG é que é pobre, é que enfim, que perde muito dos tons, dos brilhos, dos contrastes. E aí, esse aqui é o RAW original, beleza? E agora eu vou passar aqui para duas situações diferentes. Eu peguei este céu refletido na janela da minha cozinha, eu estou aqui na varanda, e aí você vê lá no fundo, atrás do vidro você vê os meus armários, exatamente onde está batendo aquele sol. Então esse aqui é o ponto máximo de atuação deste filtro, especificamente. E aí você nota, inclusive, que ele tira tantos reflexos do sol. Eu estou pegando uma fonte que é a mais poderosa. E eu consegui transformar o sol numa fonte pontual. E você vê que atrás desse sol tem ali algumas linhas que já são o armário da cozinha. Então eu consegui atravessar esse vidro e ainda ver através dele. Então imagina aonde que isso é aplicável. Digamos que você vai fotografar uma superfície e que tem o sol batendo ali e que tem peixes nadando embaixo. Se você usa o filtro nesse ponto, você vai ver os peixes embaixo, como você está vendo o armário lá atrás. Entendeu? Se você não faz isso, você só vai ver o reflexo e a gente vai ver isso de uma forma mais real no vídeo. E eu fiz esse enquadramento não só pelo efeito do filtro polarizador. Eu tenho o R de vermelho, eu tenho o G do verde e tenho o B do céu, certo? Tem um RGB aqui. Eu vou passar agora para o JPEG e eu quero que você preste atenção. Olha isso, cara. Olha o que acontece no RGB. Você mata todo o contraste de cores. Na foto de gastronomia, o verde, ele traz frescor, qualidade. Quando você usa o JPEG, você acaba com a qualidade, com o frescor. É exatamente como saiu da câmera. Está vendo? Em todas as áreas da foto, você perde. Beleza, estou mostrando aqui. Se você quiser continuar fazendo JPEG, beleza, segue a vida. Vou passar agora para o ponto que é um ponto intermediário. Então, você ainda consegue ver o sol, né? Você vê que é drástica a mudança. E aí, aqui você vai notar mais ainda essa destruição que o JPEG causa. Você já consegue ver através do vidro. Então, existe um ponto que isso já não é mais possível. E agora, imagina que você tem um prato com uma salada com manjericão, como esse que eu tenho aqui em casa, né? Eu planto algumas coisas orgânicas. Então, eu tenho aqui esse vermelho, eu tenho o G do verde e tenho o azul do céu. E agora eu vou passar o JPEG. Cara, pelo amor de Deus, olha. É impossível que você ainda concorde com esses caras que falam do JPEG. Não é possível.
Entendeu? E ainda falo, eu acho que essas pessoas acabam aprendendo aqui no canal, porque às vezes elas replicam conteúdo de outras pessoas e acabam levando esse desconhecimento para frente. Então seria muito humilde da parte deles falar, pô, realmente, cara, estava errado. Não precisa criar um conteúdo para falar que está errado, mas só parar de falar já é a coisa mais certa. E aqui já é o ponto de menor atuação nesse filtro. Então esse aqui é o RAW purinho com a atuação máxima do filtro. Aqui o JPEG na mesma situação. Vou voltar para você comparar, ok? Então dá para ver, né? O olho aí já captou. Depois o intermediário, o RAW mais o JPEG, indo e voltando para você ficar atento principalmente aos verdes, aos vermelhos e aos azuis. E depois a atuação mínima, onde você já não vê os armários, você só vê o reflexo, e você tem aqui o RAW e aqui você tem o JPEG. Olha. Então você perde muita informação. Ok? Ó. Beleza. Isso aqui, então, essa parte a gente já terminou. Vou passar o vídeo agora para você. Bom, então está aqui o vídeo que eu gravei para você a partir da câmera, exatamente com o mesmo enquadramento das fotos que eu mostrei, porque eu coloquei num tripé, para ter uma coerência e não falhar nada em relação àquilo que eu mostrei nas fotografias. Esse é o reflexo máximo. Eu comecei aqui a rodar e olha a quantidade de reflexo que resta, zero. Zero, só aquele risco ali, tá vendo? É impressionante, não é? Muito, muito legal para mim poder mostrar isso para você. Olha, eu separei aqui também 2 momentos para que você tenha ideia daquilo que é a capacidade de recuperação de um arquivo que é RAW e o mesmo arquivo JPEG, ok? Só para não ter mais disque e para eu finalizar esse assunto. Olha, e aqui eu fiz essas 2 fotos em situações diferentes. Esta aqui, você vê que é sobreexposta, né? Ela está estourada, ela é super exposta. Fiz isso de propósito. Neste caso, é para mostrar para você a capacidade de recuperação de um arquivo RAW. Você pode ver aqui, está no mesmo número, 8462, 8462. Esta aqui é a JPEG e esta aqui é o arquivo RAW, beleza? Então, aqui embaixo já é com a atuação no nível máximo do filtro polarizador. Então, são 2 coisas aqui no mesmo enquadramento. Porque esse é o sol que você viu no reflexo, só que batendo no vidro da lavanderia. Então, eu primeiro vou abrir esses 2 no Camera Raw, beleza? Mas só para você ver, este é o arquivo RAW e este é o arquivo JPEG. Repara como perde esse dourado. Então, quando você vai fazer uma foto de produto, um anel que é de ouro, se você faz de JPEG, você se lasca. Entendeu? É uma coisa assim, não dá nem para discutir. Olha, isto aqui seria uma foto feita em JPEG de um anel de ouro. E este aqui em RAW. Qual que você prefere? Qual que está mais dourado? E aí o que acontece? Você tem que vir na pós-produção, começa a mexer, atrasa o trabalho e isso aí vira uma porcaria. Então aqui a ideia são as texturas, a capacidade de registrar a textura. Eu vou abrir, na verdade, essas outras 2, porque esta aqui, tá vendo? Olha, é 8462, 8462, essa aqui 8464 e essa aqui 8464. JPEG RAW, JPEG RAW. Neste caso, além da diferença entre JPEG e RAW que você vê aqui, que até pode enganar, né? Falar, olha, aqui aparece mais a textura no JPEG, você se lascou. Eu acho que não, porque eu vou mostrar para você, eu vou abrir essas 4 fotos
lá no Camera Raw, vou abrir aqui, para a gente falar sobre esse assunto, beleza? Então deixa ele abrir aqui em página inteira. Legal. Antes de tudo, eu quero falar da capacidade de recuperação dos detalhes se você fizer uma puta cagada que nem isso aqui, entendeu? Isso é uma senhora cagada. Então, mas acontece às vezes na adrenalina, entendeu? De um trabalho, você pode errar. Eu fiz aqui de propósito. E esse aqui é o JPEG, ok? Então, mais uma vez, eu vou mostrar para você a diferença, né, naquilo que são as funcionalidades que um RAW oferece e que o JPEG oferece. Então, venho aqui primeiro no RAW. Quando eu abro aqui, eu vejo uma série de opções, ok? Que o menu, que a própria Adobe te oferece. Beleza? Eu venho aqui, abro o menu de White Balance, tudo que está na tua câmera está aqui, olha. Você consegue enxergar aqui um espelho de todos os balanços de brancos que você tem dentro da tua câmera, beleza? Então eu não vou nem mexer em nada aqui. Eu vou voltar para cá e vou clicar no JPEG. Vamos lá de novo, eu já falei isso no outro vídeo. Olha aqui, você não tem nada aqui que a Adobe possa fazer por você, porque você tem Color ou Monochrome, enquanto no outro você tinha todas aquelas opções. Beleza, vamos aqui então no White Balance. Lembra que tinha aquela relação enorme que eu falei que era o espelho da tua câmera? Olha aqui. Não tem nada, é assim, isso é lagartixada. Percebe? Então é assim, mais do que você pegar na câmera e querer copiar alguma coisa que outra pessoa fez, é melhor você entender como essa pessoa trabalhou e criar aí uma metodologia para que você consiga entrar no mercado já com um nível técnico no mínimo profissional. Ok? Beleza. Então vamos voltar aqui e falar da capacidade de recuperação. Então você errou, puta, sabe, a câmera, sei lá, deu um pau e a fotometria ficou errada, você errou. Legal. Esse aqui é o RAW. Eu venho aqui e peço para ele me ajudar, rezo lá para o santo RAW e ele me traz isto aqui. Pô, cara, isso aqui já resolve muito, né? Olha, antes e depois. Já ajuda pra caramba, porque dificilmente você vai errar esse nível, né? Normalmente o erro não é tão trágico. Então você consegue trazer, salvar aquela imagem, depois dar um jeitinho na pós-produção. Beleza. Vamos passar agora aqui para esse JPEG. E vamos pedir de novo ajuda para o mesmo santo. Olha aqui. Eu vou passar, olha, antes e depois, e agora eu vou passar para o arquivo RAW. Esse é o arquivo RAW restaurado e esse é o JPEG. Olha como você perde, deixa eu dar um zoom aqui, peraí, só para a gente ver. Perde em textura, esse aqui é o RAW e esse aqui é o JPEG. Ó, vou colocar no mesmo lugar aqui, vai, só para a gente poder comparar. E vou pegar o RAW e vou fazer bem parecido. Então, vou passar aqui o RAW, você olha aqui as texturas e você olha o JPEG. Pô, cara, não dá para falar nada. Agora, vamos ver aqui a capacidade agora do registro cromático, aí que eu quero que você veja, e se você vai fotografar um anel dourado. Então, este aqui é o arquivo RAW, e aí eu vou pegar agora, eu vou colocar na mesma posição, ou pelo menos próximo, do arquivo JPEG. Este é o arquivo RAW e este aqui é o arquivo JPEG. Olha a perda dos tons dourados. Você encontra até um prateado aqui. Isso é porque a câmera comprimiu e você perdeu todos esses detalhes. Então isso vale para foto de produto, isso vale para fotografia de gastronomia, isso vale para toda a fotografia. Eu resolvi fazer uma pausa agora e cheguei à conclusão de que se eu invertesse um pouco a ordem daquilo que era o roteiro previsto, seria melhor para você. Eu vou explicar. O Alexandre fez uma segunda questão sobre por que eu não uso LED
e prefiro os flashes. E assim, eu uso LED, só não uso para gastronomia e como eu expliquei minuciosamente, deu uma trabalheira gigante, você vai ver, porque eu criei uns gráficos para que você entendesse de uma vez por todas o que é a iluminação fracionada, como eu faço isso com a iluminação combinada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar nesse momento essa explicação, abro um espaço, encaixo a segunda resposta, fecho isso, junto tudo, e aí vou até colocar uma frase para você identificar, tipo, e agora já podemos avançar. Quando você lê isso, você já sabe que é onde eu emendei com essa segunda parte que eu resolvi colocar aqui, beleza? Você vai ver que vai mudar completamente o nível da tua compreensão. E vai ser muito legal se você entender como é fácil, beleza? Então, vamos lá, vou fazer essa pausa, vou explicar e depois a gente volta a partir daqui, beleza? Vamos lá então. Eu vou falar de uma coisa muito simples. Eu não tenho nada contra o LED, não uso LED, porque eu acho que para chegar no resultado que eu consigo com este menino aqui, que me dá um número guia, você já viu, já fiz vídeos, que me dá um número guia tão grande, principalmente quando eu combino no mesmo suporte vários flashes, eu cheguei a um número guia 45. 45 significa que a 1 metro eu teria que usar um diafragma 45. É isso, o número guia é exatamente isso, não é? A abertura é igual ao número guia dividido pela distância. Se eu tenho 1 metro e o número guia que vem da fábrica aí deu 45, agora quem que tem lente com diafragma 45? Então você teria que baixar de 45 para 32. São poucas as lentes atuais que têm 32. Seria meia carga. 1/4 de carga para chegar a 22. Veja só, 22 não é minimamente o lugar que todas as lentes têm a melhor performance. Você tem uma faixa um pouco mais abaixo que tem melhor performance ótica, porque não tem difração, não tem uma série de coisas que acontecem quando você trabalha com diafragmas muito fechados e principalmente no batente ali da tua lente. Então, se você trabalha, por exemplo, com 16, você teria que trabalhar com 1/8 deste bichinho aqui. 1/8, cara. Então, 1/8, ele carrega tão rápido, 8 vezes mais rápido, para simplificar, do que carga total se você colocar TTL e aquele ambiente estiver escuro porque você quer proteger. E aí, enquanto ele vai dar um chapuletão, te obrigar a usar um diafragma maior, ou te dar uma falta de controle daquilo que você quer, principalmente no preenchimento, eu com isso aqui, com o rádio flash, e com uma mochilinha, eu vou ao cliente e mostro, inclusive, para ele que eu consigo o mesmo resultado que eu conseguiria com aquele monte de equipamentos que eu levei no Day Atman, porque lá eu precisava mesmo chegar chegando. E eu já disse, muito daquilo ali era desnecessário, mas eu precisava chegar lá, porque ali é um ambiente que exige esse tipo de show-off. E outra coisa, para dar mais adrenalina, o diretor de marketing que estava acompanhando o trabalho é fotógrafo amador. E Nikonzeiro no último, mano. Entendeu? Assim, tipo, é mesmo Nikonzeiro. Então eu tive que colocar uma Nikon na roda, porque senão ele ia achar que o trabalho não era tão bom. E eu fiz com uma D4 que eu pedi emprestada para um amigo meu, Paulo Tavares, que é meu velho amigo português, fotógrafo super top, de alma e de resultado. E aí, beleza. Mas na prática, o que eu fiz? Como eu tinha 8 sessões desse cliente agendadas, né, durante um determinado período, podia ser que numa determinada data o Paulo precisasse da D4, o que eu fiz? Eu estrategicamente montei
uma coisa bem simples, com flash portátil, com a Canon, na época 6D, Mark I, e assim, mostrei para esse cliente a capacidade desse equipamento que ele até então desconhecia. E falei para ele, inclusive, que esse aqui eu consigo desinfetar mais rápido, entendeu? Que eu desmonto muito mais rápido para liberar o restaurante. E algumas dessas fotos que foram escolhidas, que você vê, foram feitas com a Canon. E você não nota diferença. Com a minha experiência, eu consegui igualar o resultado. Então é muito importante que você também vá mostrando para o cliente que ele não precisa de encher de equipamento o restaurante dele e ocupar aquele espaço e perder dinheiro com determinadas mesas que deixam de ser utilizadas. Fora a bagunça, né, que você sacola tal, e bactérias, inclusive, que eles temem muito, entendeu? Então é toda uma estratégia. Então imagina, com esse tripézinho, que é um L200 da Metz, é muito bom, é levezinho, com o fotômetro, o flash, vou até colocar em cima dessa sacola aqui, ó. Eu coloco isso aqui, coloco até o telefone, minha carteira aqui dentro dessa sacolinha, aqui, olha. Tá vendo a sacolinha? Isso aqui vai uma softbox da Cactus. Então imagina, coloco a câmera numa mochila, se tiver que levar 2 desse aqui, meu, é fácil, eu coloco tudo isso numa malinha, né, numa mala um pouco maior, chego no cliente, tiro tudo, guardo tudo e vou embora. Com esse equipamento aqui, você consegue, o que nenhum LED consegue. E outra coisa, eu tenho esse LED que você está vendo, você não está vendo aqui, mas é um da Godox, que tem controle remoto, controle de tudo, tem um monte de coisa. Mas ele é um trambolho. Eu tenho que colocar isso numa girafa, entendeu? Para poder ter esse enquadramento livre. Então eu fico falando, para que eu vou fazer isso? E outra coisa, não controlo com rádio flash, não consigo controlar a ação, porque a ação, quando você vai fotografar para um chefe Michelin, a ação dele colocar o caldo é um grande diferencial para mim. Porque se eu coloco um LED com luz contínua no talo, não vai chegar a um diafragma 45. Eu ia ter que trabalhar com uma velocidade mais baixa, pronto, já ia borrar tudo. Com esse aqui eu calculo o tempo que o caldo vai verter, né, sobre a comida, porque a comida, seja Michelin ou não, o caldo tem um nível certo. Né? Se você passou daquele nível certo, aquela comida acabou o caldo, não tem, ela está morta fotograficamente. Então eu gosto de ter controles desde a primeira gota até o momento em que o chefe falou tá legal, para que depois ele escolha na sequência qual aquela que tem o rácio entre molho e empratamento ideal segundo aquilo que ele criou. Se eu fosse levar LED para ter esse mesmo controle técnico e também ter a capacidade de fracionar a luz, seria impossível. Quem defende o LED, beleza, segue a vida, não tenho nada contra, mas para gastronomia, para mim, tripé e LED, cara, é realmente uma... Enfim, deixa eu falar. Não. Ai, como eu gosto de irritar a lagartixolândia. Porque o que acontece, cara? É verdade, né? Você dificilmente vê alguém falando que, não precisa de edição. Né? É uma coisa que eu sei que deve irritar muito essa galera. Desculpe eu rir, mas eu pensei nisso agora. Então é o seguinte, eu acabei de mostrar para você como que é o meu raciocínio, essa coisa de chegar e colocar no diafragma máximo, né? Assim, 22. E eu encontrei aqui uma das sessões que junta tudo isso que eu falei e depois a gente vai seguir em frente com um balanço de brancos customizado. Cara, assim, a gente vai arrasar nesse vídeo, entendeu? Porque eu já tenho, inclusive, o próximo vídeo, já vou fazer um spoiler. O uso da proporção áurea na composição de gastronomia, que é uma coisa que eu uso. Então, fica preparado aí, já tem até a capa pronta aqui, olha. Mas eu quero finalizar esse assunto
porque daí depois você já está num degrau acima. Então, beleza, você me viu calculando a carga, em função do número de disparos que eu quero. A gente vai ter um exemplo também mais para frente de uma situação de iluminação natural com flash, onde eu quis pintar a foto como se não tivesse flash. Realmente, eu estou inspirado para agora me dedicar bastante nesse tempo aí que eu vou ter de repouso, beleza? Então é o seguinte, vamos começar. Eu tenho aqui uma sequência, olha. Eu tenho 16 fotos. Isto aqui eu faço em todo o trabalho. E a gente vai também falar sobre balanço de brancos, mas mais para frente eu vou me aprofundar, beleza? Bom, maravilha. Esse aqui é o primeiro passo, aquilo de eliminar a luz parasita, escolhendo uma combinação entre velocidade e abertura que não possibilite nenhuma interferência de uma luz externa dentro daquilo que eu estou construindo dentro do prato. E aí eu faço várias medições até chegar no 22.0. Está aqui, na tua cara, assim, olha. Eu coloco em cima da mesa. E eu uso o fotômetro como um cartão cinzento, porque eu sei que ele é preto e que ele tem, inclusive, esse cartão cinzento ao redor. Que é uma coisa que, eu não sei como as pessoas nunca se tocaram disso. Isso aqui é um grande cartão cinzento. Eu tenho certeza que a lagartixada agora fala, Magnola, não força, velho. O que? Cartão cinzento no fotômetro? Você não acredita, lagartixada? É isso aqui, ó. Tá vendo? Então, beleza. Vamos fazer vocês chorarem um pouquinho. Eu vou dar 2 cliques aqui, vou abrir isso lá no Camera Raw e aí vou dar um super zoom aqui nesse cinza, beleza? Ó, vou colocar até assim para ficar mais fácil. Quando eu coloco aqui esse picker, eu tenho ali 195, 184 e 185 de RGB. Então, eu tenho aqui uma diferença, que até no histograma ali a gente nota que tem uma certa separação dos tons para que o balanço de brancos fique realmente impecável. Não, beleza, daí não tem problema. Venho aqui no picker, escolho aqui este tom de cinza, que é mais parecido com o cartão cinzento normal, né? Aquilo que a gente está acostumado. E dou um clique aqui. Aí eu quero que você veja de novo o RGB 121, 121, 122. Dá até para deixar os 3 iguais. 128, 128, 128, que é o cinza 18%. Isso mostra que o balanço de brancos está completamente certo. Essa é a minha experiência. Não quero discutir com os outros que acreditam em outras coisas. Isso aqui funciona para mim há mais de 3 décadas. E aqui eu estou mostrando um trabalho, não estou fazendo conteúdo, ok? Então está aqui a prova de que você consegue fazer o balanço de brancos através desse cartão cinzento que eu descobri usando o fotômetro. Essa eu acho que é a minha maior característica. Curiosidade. Ver por que as coisas acontecem, por que as coisas não acontecem e fazer com que isso se incorpore no meu workflow. Beleza? Está aprovado aí, lagartixada? Sinto muito. Espero que não tenha doído muito essa martelada nesse dedinho mole aí, beleza? Tá vendo? Os contatos são de ouro. Vê que ele já está bem usadinho. E olha aqui, você nota que a sombra tem detalhe. Tá vendo? Você nota tudo aquilo que eu sempre falo. E eu falei em diafragma 45, ainda tem 64, 90, mas como as lentes digitais normalmente acabam no 22, então eu faço isso para adequar ao meu equipamento. E aqui tem aquele quadrante, né, que mostra que aqui não tem nenhuma interferência de luz ambiente. Não existe nenhum quarto desta circunferência, desta pizza aqui,
que possa interferir, que foi exatamente aquilo que eu mostrei aqui, olha. Tudo é luz do flash. 125 para eu poder fazer a fotografia na mão, não ter que ficar engessado com o tripé, como entendeu? Naquela monotonia, tudo isso tá aqui. Eu vou explicar para você agora na prática. E este fotômetro tem uma coisa muito legal que eu uso, que é esta média, entendeu? Você faz várias medições, vai colocando, vai guardando numa memória, ele te dá uma média daquilo que você quer calcular. Você fez, sei lá, várias medições e ele te dá a média, simples assim. Então, beleza, fotometrofóbicos que se lasquem. Aí aqui tem a luz do ambiente, aqui não tem a questão de fotometria, eu já tenho a fotometria resolvida, eu já sei que com 22 carga total, depois é só fazer uma continha rápida e que eu já mostrei como faz, beleza. O que eu faço? Eu peço para o cliente trazer um prato branco, qualquer coisa, uma cenoura, você vê que são coisas que não estão nem tratadas, né? É uma coisa que estava lá e ele trouxe isso para mim. O que eu faço? Eu crio um balanço de brancos customizado, eu chego bem perto disto aqui e faço uma foto assim, não precisa estar focado, você precisa só chegar perto, né? Você desliga o foco automático e você registra a cor. Isso aqui podia estar completamente desfocado. E aí você joga isso para dentro da câmera e acerta o balanço de brancos, e eu vou mostrar também no exemplo mais um pouco à frente, não se preocupa. Custom WB, balanço de brancos customizado, beleza? E aí, deixa eu voltar aqui. Essa é a luz do ambiente. E eu tinha que acertar isso. Você nota que tem um degradê que vem da direita para a esquerda, aqui tem a janela, começa a entrar numa zona de sombra, então aqui você vê o que faz a lei do inverso do quadrado da distância. Como em questão de centímetros, né? Porque daqui até aqui tem o quê? 30 centímetros. Daqui para cá tem mais 30, você olha a diferença que existe de exposição. Então eu tenho que compensar isto aqui, eu uso normalmente sombrinha, porque daí eu fecho a sombrinha, eu abro, e tento ajustar o máximo possível para que isto aqui fique completamente branco. Então, é esse próximo passo. Repara como eu vejo aqui que eu inverti. O que era mais escuro ficou até mais claro. Eu noto aqui por essa sombra que eu tenho o meu X, ele está vindo agora daqui, da esquerda para a direita. Por quê? Porque eu não quero sombra vindo para este lado. Eu quero esconder a sombra debaixo do prato. Olha isso aqui, a sombra está aqui e aqui a sombra sumiu. Beleza. Aí tem os reflexos, eu coloco isso aqui para ver como é que está o foco da minha câmera. Pô, olha esse aspargo, meu. Tá vendo? Ó, nem limpei nada aqui, isso é sujeira de sensor. Daí, beleza. Eu vejo aqui o que essa iluminação me trouxe do ponto de vista de preenchimento. Porque se a sombra é preenchida da esquerda para a direita, esta sombra desse produto cai para trás. E depois eu só preencho, criando depois uma outra fonte, seja com cartão, enfim, depois eu vejo o que eu quero fazer. Mas aqui você nota, consegue ver, deixa eu até ver, olha, é completamente controlado todo o brilho, e eu não estou nem aí ainda para os reflexos. Eu estou só construindo aquilo que é a base da iluminação. Beleza. E aí, como eu falei no vídeo passado, o cliente queria que tivesse uma luz de sol, porque era um cardápio de verão. Então, eu tinha que construir essa simulação de luz, agora que eu estou completamente equilibrado, equalizado do ponto de vista da base, do ponto de partida. Beleza. Aí eu começo a brincar, entendeu? Eu olho aqui, parece uma luz de sol, não parece? Olha. Mas não é.
Isso já expliquei no vídeo passado. Aí lembra que eu falei para você que o reflexo daquela luz de modelagem, ele aparece e eu consigo fazer com que ele desapareça? Então eu apago tudo, coloco na abertura que eu escolhi, né, para deixar o ambiente completamente apagado fotograficamente, não tem luz parasita nenhuma, e vou buscar onde é que estão esses reflexos dessas 3 fontes que eu estou usando. Não sei se você consegue interpretar aqui, mas são 2 difusores. Você vê, inclusive, aquele suporte que segura os difusores. Então, eu trabalho com uma luz que é uma luz mais forte, principal, e depois as outras áreas eu procuro usar uma fonte difusa, e vou mostrar também para você num exemplo de uma carne de porco, tal, que é um pouquinho mais para frente. Beleza. E daí eu ligo a minha luz e tento colocar uma parte do ambiente, que é essa de cima, para ver até que ponto o ambiente está descolado da minha fotometria. Então você vê que tem uma diferença enorme. E olha, aí atrás tinha um dia super ensolarado, uma varanda muito, muito brilhante, entendeu? Tem uma paisagem linda e eu consegui apagar, entendeu? Então estou mostrando para você como é que eu raciocino. Então essa primeira foto que eu fiz aqui, olha, é exatamente isso que você vê agora em conjunto com a luz frontal, que é a luz que eu construí, com aquela luz que, obviamente, se eu não tivesse essa luz acesa, isso aqui estaria super escuro. Mas só está claro porque bateu luz daqui e iluminou, né? Então, eu tenho certeza absoluta que esta primeira área aqui está completamente iluminada só pela luz que eu construí. Beleza. Vamos lá para os reflexos. Eu começo a procurar os hotspots. E eu peço sempre para o cliente trazer uma louça que ele use no dia a dia. Porque eu preciso convencer o chefe que a minha luz ela é tão precisa que se ele me trouxer prato com risco, o trabalho dele, Michelin, vai aparecer. Eu não consigo tirar esses riscos se não for contratando. Esse é o segredo. Eu falo, olha, eu consigo deixar o trabalho mais barato porque o tratamento das fotos eu acabo fazendo na iluminação. Então, olha isso aqui se não for dessa maneira. Aí eu obrigo ele a escolher, ele normalmente pede para uma pessoa escolher as louças mais novas. É todo um processo de conversa e eu tenho que mostrar. Então, quando eu mostro esse prato para ele às vezes já aconteceu de ele jogar o prato fora, de ele falar assim, cara, nunca tinha reparado que esses pratos estavam tão riscados. E isso vale também para colher, entendeu? Então, olha isso aqui. Outra coisa, eu pego isso aqui, quando eu peço para ele, eu peço cogumelos, porque o cogumelo, assim como o chocolate, quando a gente vai fotografar alguma coisa como trufa, ou sobremesa que tem uma casca de chocolate, para que não pegue, porque senão fica a impressão digital. Olha aqui a impressão digital, esse cogumelo, cara, é muito delicado. Daí aqui, na verdade, eu apertei, tá vendo? Apertei com os 2 dedos, só para mostrar. Ou seja, só aí ele já olha para mim de uma forma diferente. Beleza. Então, como eu tenho a câmera na mão, eu já começo agora a buscar alguns enquadramentos, tal. Vejo aqui essa luz de recorte e mostro sempre essa coisa dos riscos. Isso aqui faz parte. Olha, aqui você vê como estava escuro. Aqui dá para ver bem legal. Olha a diferença. Imagina, eu coloco isso aqui e isso aqui. Essa é a minha luz e essa é a luz do ambiente que eu apaguei. Beleza. Aí já começo realmente a buscar sair dos reflexos, e aqui entra muito do filtro polarizador. É aqui que entra, entendeu? Essa técnica que eu descobri meio que sem querer, porque eu não gosto de editar e gosto de fotografar. E aí, vê só,
Aqui é aquele flash que, na verdade, era aquela luz amarela, a luz de modelagem, e aqui é o hotspot do flash disparando. Tá vendo? Quantos reflexos eu tenho aqui? Vê que melhorou bastante, mas eu continuo com toda a sombra. Olha aqui, para mim, isso é x sobre 2, x sobre 4. Pode não ser exatamente x sobre 2, x sobre 4. Estou dizendo que é uma iluminação fracionada. Isso aqui pode ser, eu teria que ter o fotômetro, mas é uma fração desta aqui. Porque se eu perder o controle dessa alta luz, eu vou perder o controle também da alta luz na comida, entendeu? E aqui a minha sombra é uma sombra com detalhe, não é uma sombra que esteja na zona 0, é uma sombra que está numa zona 6. E aqui o prato. Então, beleza, tem poucos reflexos, mas todos os reflexos aqui são muito perigosos. Isso eu fiz em 3 minutos. E eu mostrei esse aqui antes, com filtro polarizador, para você ver sem filtro polarizador, meu. Olha o que você consegue tirar. Percebe? Olha. É muita coisa. Os reflexos praticamente desaparecem. Quer ver? Ó? Aqui e aqui. Olha isto. Que absurdo. Os chefes ficam passados comigo, cara, porque eu gosto mesmo de dar um espetáculo, sabe? Para ele falar, pô, esse cara aí vale quanto a gente está pagando. Então, olha, com o filtro polarizador, sem o filtro polarizador. E você nota que a presença do filtro, ela dá uma leve aquecida, né, no cinza ali do cartão cinzento. Entendeu? Então, se eu pego isso como uma referência, deixa eu abrir isso aqui lá no Camera Raw para você. Então, eu posso chegar aqui no cartão cinzento e fazer o meu acerto de balanço de brancos. Eu venho aqui em Color, pego esse picker e cliquei aqui, ó. Pronto, já está. Ó, antes e depois. Isso aqui é o cartão cinzento em ação. Sem color checker, sem porra nenhuma, cara, sem complicação. E você reparou que para onde foi de temperatura de cor? 5.100. E eu falo para você sempre qual é o daylight perfeito, 5.200. Então, a situação que eu tinha lá era de 6.150 Kelvin. E quando eu fiz o balanço de brancos agora, eu fui para 5.100. É muito preciso. Eu posso até, se quiser, colocar 5.200 aqui depois. Esse é o balanço de brancos mais perfeito. Olha, antes e depois. E você vai ver também mais para frente um outro exemplo, beleza? Então, vou até deixar assim e vamos voltar aqui para o bridge. Beleza, ó, vou mostrar para você que aqui tinha um pouco da interferência das luzes incandescentes, das paredes. E aqui, quando eu fiz o balanço de brancos, isso aí saiu. Um cartãozinho cinzento, um fotômetro e é show de bola. Beleza. Agora, repara o seguinte, ó, deixa eu até para doer mesmo, para dar uma martelada no dedão, mas uma marretada dos lagartixa fotometrofóbico. Olha isso aqui. Isto é um NEF puro. Está duvidando? Olha, eu vou pegar aqui, Develop Settings, Clear Settings. Eu vou até fazer diferente, ó. Eu vou abrir isso aqui, vou colocar em preto e branco. Beleza, preto e branco e vou lá, só para você sentir. Ficou preto e branco, certo? Então, repara que veio aqui um arquivo, uma memória XMP, que está incorporada, no caso do Bridge, essa memória está incorporada no arquivo, depois eu abro, salvo, e ele vai em PB. Então, vou limpar para você ver. Ó, eu não quero mais PB, já salvei, eu limpo e voltou o arquivo aqui. Aí eu pego este balanço de brancos que eu fiz, venho aqui, copio. E chego aqui e falo, acerta para mim esse balanço de brancos, eu não estou nem com paciência de ir lá. Beleza, está feito. Então aqui, ó. O balanço de brancos está feito, mano. Eu posso passar isso para o trabalho inteiro. Quer ver? Ó? Eu chego daqui, fotografei tudo, e aí vou até incluir aquelas e vou lá e falo assim, ó.
Vamos lá, faz isso para mim, paste setting, sim, tá aqui, eu dou ok. Olha lá, repara. Repara a rapidez, meu. E você vai deixar a tua cabeça ser guiada por esse bando de lagartixa fotometrofóbico que só quer vender câmera para você. Isso aqui é uma D4, cara, uma D4, uma câmera maravilhosa, com uma lente 60, maravilhosa também. Entendeu? Bonita e barata. Então, sei lá, beleza. Mas agora que vem aquela coisa da martelada, que é o golpe final. Então, olha isso aqui, com o filtro polarizador, certinho, só tem aquele reflexo, né? Agora, né? Você vê que tem só aquele reflexo pontual aqui. E aí eu vou passar a outra foto, pode ver, ó, vou tirar para não ter chabu, vou apagar tudo que eu fiz, deixar elas super originais. Beleza, tá aqui, viu, né? Então, você já aprendeu como faz. Agora, olha isso. Cadê os reflexos? Como é que eu consigo? Sou mágico? Mudei a fonte um pouquinho de lugar, coloquei um difusor. Vamos ver se dá para ver isso aqui. Ó, dá para ver até o que é um difusor redondo, tá vendo? E olha o reflexo que ficou esse risquinho aqui. Então, se eu quiser entregar dessa maneira, eu entrego, porque nem aparece aqui. Mas não, eu abro lá e faço isso, tiro essa sujeirinha que tem aqui, que deve ser alguma coisa, tal. E está aqui, olha, sombra controlada, super suave. E o reflexo que aparece aqui é um reflexo muito bem-vindo, porque é o reflexo do produto. O resto, bicho, não existe. Olha aqui, tu consegue ver o X, X sobre 2, X sobre 4, ou às vezes eu pulo isso. Então tem o X, aí aqui o X sobre 2, e aqui o X sobre 16. E percebe, eu consigo, a partir desse raciocínio, tirar todos os reflexos, vou comparar este com este, para você ver. Este e este. Não tem edição, não tem como eu enganar você se isso aqui é RAW. Entendeu? Não tem como, não tem nada, nada. Se aparecesse alguma coisa aqui, beleza, ia falar, enfim, tem aí algum truque. Mas não tem. Estou mostrando para você. Clear Settings, aqui, ó. Então, aqui a gente termina esse assunto do filtro polarizador, porque o Alexandre merece. Muito obrigado, meu irmão. E inspirado no que você perguntou, ainda vem muita coisa pela frente. Então, vamos que vamos. E agora vamos entrar comigo na sessão propriamente dita, porque eu me recordo que quando eu fotografei todos esses pratos, foi a sexta sessão que eu fiz para eles. Então eu já tinha um certo à vontade, como se diz aqui, no espaço. Então eu resolvi, já que estava acabando, resolvi marcar o meu espaço mostrando algumas possibilidades. Eu vou mostrar, inclusive, algumas fotos de making-off que eu fiz, onde se eu não tivesse esse conhecimento do filtro polarizador, eu estava lascado. Você vai ver, vem comigo. Eu quero falar para você sobre fotometria. Então, veja só, eu falei da importância de você conseguir construir um portfólio e como a fotometria manual, bem construída, dentro de nichos específicos, como aqueles que eu trabalho, como o fotômetro é essencial. Eu vou, inclusive, falar sobre este momento, que foi um dos mais adrenalizantes pela rapidez que eu precisei pensar e construir, porque tinha que ter o fundo bem exposto, diferentemente do que eu estava fazendo há 10 minutos atrás, que era só focado no prato, então nem estava muito preocupado com o ambiente. Daí chegou lá o diretor e resolveu me pedir para mudar. Então, com o fotômetro, cara, foi muito rápido. Eu gosto dessa adrenalina. Quanto mais difícil, mais fácil fica com o fotômetro. Então, eu queria que você guardasse muito bem essas duas palavras, nessa ordem: portfólio e fotômetro. Porque neste momento foi adrenalina pura.
E eu procurei muito essa sequência para poder mostrar para você. Sabe, é muito legal quando você domina a parte técnica e o desafio acaba criando uma imagem na frente do cliente que nenhuma concorrência consegue chegar perto. Principalmente os caras que vêm aí da Lagartixolândia. Mas, enfim. Então, eu quero que você primeiro olhe essa sequência e veja uma coisa. Não tem nenhuma edição. É zero. É zero. Teve depois um toquezinho que o cliente pediu, que eu coloquei, porque ele pediu, mas esta sequência daqui até aqui, pode ver que não tem nada, tá vendo? Foi exatamente assim que saiu da câmera. Olha, e como eu não queria deixar passar em branco nenhum detalhe, eu queria aproveitar também e aprofundar muito esse momento do ponto de vista técnico. Então você vê, desta foto aqui, depois eu vou explicar, vou abrir uma por uma. Ela está aqui vertendo o caldo nesse prato, e aí tem 3 cliques. No quarto, eu pedi para ela abrandar um pouquinho, você vai ver que as gotas ficam um pouquinho maiores, e cliquei. E o tempo entre este primeiro clique, depois da gente ter treinado um pouquinho sem o caldo, eu tive que explicar para ela exatamente o que eu queria. Entre este clique e este clique definitivo, são exatamente 5 segundos. Bom, então você já percebeu que aqui é mata a cobra e mostra o pau. A ideia é você pegar a tua câmera aí, o teu equipamento e aprender, assim, na hora. Então é o seguinte, este aqui é um flash Wallimax, ele é alemão, paguei super baratinho, é uma marca considerada barata, e aqui na Europa é uma coisa muito legal, porque você compra coisas baratas, mas tem muita qualidade, entendeu? Então, esse foi um dos flashes que eu levei, porque ele tem aqui, olha, a luz, deixa eu ligar aqui, ó, tá vendo a luz de referência? Deixa eu ver aqui no monitor, beleza, olha. Você vai ver, inclusive, que ela tem uma temperatura de cor mais baixa, ela é uma lampadinha que tem ali, sei lá, os seus 3.500 Kelvin, mas não faz a menor diferença, porque o flash, ele apaga isso aqui. Quando você clica, ele faz com que essa lâmpada não seja nada. E aí é o tal negócio. Eu queria comparar. Isso aqui é como se fosse um LED. Esse aqui é super leve. Ele é um flash Wallimax, ele tem 100 watts. Então é o seguinte, esta mesa aqui tem exatamente 1 metro, beleza? Então eu vou colocar ele aqui, não sei nem se está aparecendo aí, tá. Tem aqui, deixa eu apontar direitinho para cá. E vou colocar o fotômetro lá do outro lado e vou colocar em ISO 100. Então beleza, vou pegar aqui, colocar em carga total e vou dar um disparo de teste aqui assim, ó, beleza? Vou carregar aqui, opa, deixa eu ver, deixa eu colocar em non-cord, que é sem cabo, beleza? Então, deixa eu colocar aqui o dedo e vou 1 metro, tal, ó. A 1 metro ele me dá 16.7. 16.7 é 22, né? Porque pode ter aqui uma diferençazinha, 22 a 1 metro. Então eu já sei que isso é a carga total. Eu não trabalho em 22, como eu falei para você, não gosto de trabalhar com as lentes fechadas, gosto de trabalhar numa faixa entre 8 e 13, principalmente porque eu tenho o controle total, e não é só no estúdio, isso é uma puta bobagem, porque no estúdio você tem controle total, e em exterior você não tem. Isso é uma puta lagartixada de gente que é bem burrinha, desculpa, mas isso é uma frase burra, porque eu tô fora do estúdio, numa situação com luzes que não são calibradas, porque aquele ambiente tinha uma mistura de luz que vinha de fora, e até a metade dessa luz da janela tinha algum
né, alguma presença, a partir da metade para trás era sombra. Então, com o cartão cinzento eu acerto isso tudo e aí beleza, eu vou falar depois sobre isso também. Mas eu estou falando aqui sobre esse cálculo de carga fracionada. Então, se eu quero trabalhar com rapidez, eu tenho que saber qual é o tempo de reciclagem do meu equipamento. Então, uma das coisas que eu tenho que calcular, e isso é muito rápido, qualquer um faz isso, é quanto de carga eu preciso para trabalhar num determinado diafragma, considerando que eu tenho ali 3 flashes. Não dá para você colocar tudo no TTL, para você colocar balanço de brancos automático. Isso aí vai sair uma porcaria. Nunca vai sair o resultado pronto da câmera como eu mostrei para você. E eu vou mostrar isso gigante, entendeu? RAW purinho, com todas as cores vivas, enfim. Então, se você escutar de alguém que o RAW não tem cor pura, que o RAW é apagado, que é morto, quem é morto é quem falou, cara, tá morto para o sucesso. Não tem como dizer o contrário, porque eu vou mostrar para você que eu consigo. Qual é o tempo de reciclagem do teu flash? Porque aquilo que você vê no manual, normalmente, cara, não é. Os caras dão um migué ali, sabe? Porque eles contam com a tua ignorância. Então eu sou um cliente chato pra caramba se eu vou comprar equipamento, porque o cara olha pra mim e eu falo, meu, se ele for um lagartixa, eu pego ele pelo rabo, entendeu? Eu encho a boca dele de mosca mesmo. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui atrás, olha, em carga total, tá vendo? Você consegue ver aqui, deixa eu colocar mais pro meio agora. Tá vendo? Ó, ele tem célula fotoelétrica, até, meu, é uma delícia esse flash. E aí, é o seguinte, eu vou colocar em carga total e você vê, imagina, eu estava falando que eu fiz em 5 segundos, eu fiz 5 fotos, então o flash tem que estar pronto, mas super pronto, com 0,9, né, para na hora que eu clicar, aquele fotograma tá bem exposto, porque senão o que acontece? Se ele demora para carregar mais do que aquilo que é o tempo que você dispara, você vai ter o primeiro clique bem exposto e o segundo já escuro, entendeu? Aí o terceiro escuro e o quarto, se ele carregar, vai sair bem exposto. Então você fica com uma exposição inconsistente. Beleza, já sei que é 1,22 m, então eu já tenho um parâmetro que eu sei que se eu parto disso, eu faço uma conta de divisão e acabou. Eu acho que esse aqui tá, enfim, é como o Speedlight, deve dar aí seus 2,5 segundos, 3 segundos. Então imagina, se eu fiz 5 fotos em 5 segundos e entre a primeira e a quinta foto eu não tiver certeza de que vai disparar, puta, cara, eu posso perder exatamente o momento X, aquele que o caldo tá perfeito, que o rácio entre caldo e empratamento tá beleza. Eu vou mostrar para você esse clique, calma. Então é o seguinte, vou colocar aqui em carga total e vou dar um clique. E daí depois vou ver se eu arrumo um cronômetro, assim, entendeu? Para ficar exato. Mas eu não uso cronômetro, eu só faço uma vez e depois deixo anotado na tampa do equipamento. Então, não mistura a tampa, sabe? Escreve direitinho e deixa ali. Eu tenho até alguns equipamentos que tem uma cordinha para não perder, enfim. Então, olha, carga total. Vou dar um disparo, ó. 2,5 segundos, né? Mais ou menos, carga total, ó. 2,5 segundos. Então eu já sei que vai falhar. O que eu faço? Eu baixo para meia carga. Quer ver meia carga onde é que está? 1/4, deixa eu botar aqui. Meia carga, ó. Mais rápido, tá vendo, ó? E aí, lembra daquele cálculo que eu fiz? Então, veja só. Olha, coloquei aqui 1/4. Puta, cara, ó.
Então vamos colocar isso aqui na prática. Lembra que eu falei aí há um tempinho atrás que aquele flash que tem ou aquela combinação de flashes, ou até uma tocha que seja mais forte, que dê um diafragma 45, para você chegar na zona útil de aberturas, eu tinha que, para chegar no 22, eu tinha que ter 1/4, né? Porque era 45, 32 meia carga, 22 1/4. Beleza, eu queria trabalhar nesta aí com 8. Este flash aqui, ele já me deu na medição aí 22. Então eu sei que 22, se eu puser meia carga 16, eu não preciso fazer mais nenhuma conta. Eu meço uma vez. Percebe como é que funciona a minha cabeça? Pô, isso é um show para o cliente. Porque ele não acredita, ele fala, meu, o que esse cara tá falando sozinho? Às vezes eu falo sozinho de propósito, entendeu? E aí, que é a lei da reciprocidade aplicada à carga e ao flash, e ao tempo de reciclagem, que eu acho que tem a ver uma coisa com a outra. Então, voltando, 22, meia carga 16, 1/4 de carga 11, 1/8 de carga 8. Então eu posso colocar aqui em 1/8, vamos colocar aqui, olha, aqui está meia carga e aqui 1/8. Ó, olha o tempo de reciclagem, ó. Ó, se eu contar 5 segundos, vai, ó. Então eu sei que 1/8 eu vou ter todos os fotogramas, bem expostos, eu consigo colocar 1, 2, 3, 4, 5, e posso ir para frente com vários cliques até o buffer da câmera aí mandar parar. Então, eu vou colocar em carga total para você ver, ó, eu vou clicar uma vez e vou contar, ó. 3 cliques, sendo que um ficou bom, foi quando eu disparei, e 2 ficaram escuros. Entendeu? Então, você consegue entender como é que é fácil? Se você vai treinando isso, puta, cara, é uma delícia fotografar. Porque você pinta com luz, você desafia o teu cérebro. Sabe, quando você desafia o teu cérebro e você vence o teu cérebro, isso significa conhecimento, segurança, prazer. Não é esse estresse demoníaco, entendeu? Que você acaba sentindo quando, às vezes, eu recebo algumas pessoas que vêm tristes, que falam, meu, por que isso aqui aconteceu? E você vê que o cara perdeu a confiança, e quando perde a confiança também fica difícil para ter segurança para vender, beleza? Então, e trouxe aqui só para você entender como é que é simples. Para mim é muito simples porque eu treinei. Se você treinar, para você vai ser também muito simples. Ok? Vamos embora? Para frente? Vamos lá. Já falei várias vezes que para mim fotografar gastronomia é que nem fotografar uma mulher. A luz é delicada, ela abraça as coisas com muita delicadeza, com sombras suaves, ou se existirem sombras, elas são estratégicas. Bom, e agora a gente vai entrar no mundo real. Vou trazer para você essa sessão, né, essa parte da sessão, ou seja, 2 elementos que você tem que ter em conta, que é caminho sem volta. Ao invés da pessoa trazer o prato e você fotografar aquilo, você fotografa o prato várias vezes e quem vai escolher o momento certo da quantidade, né, da proporção entre o caldo e o empratamento e a receita é o próprio chefe. Então você dá para ele a chance de interagir mais com a qualidade do teu trabalho. Porque ele vai ficar realmente dentro de um ambiente que é interpretativo do ponto de vista dele. É ele que vai interpretar o momento, quase como se fosse um retrato corporativo a partir de uma receita que ele fez. Não sei se você entendeu, mas a cara do chefe está ali, a personalidade, a escolha dele, ok? Então aqui eu separei 6 fotos. Tá vendo? 6 fotos. Coloquei aqui grande, depois a gente vai abrir maior ainda.
O que você nota aqui? Primeiro, que não tem nenhum XMP. Ou seja, o RAW foi feito assim. Segundo que esta primeira foto, você vai ver que ela tem um tom que não é tão vivo, não é tão... enfim, né, principalmente essa parte de cima dessa carne, ela está um pouco mais azulada nesta foto do que na primeira, que tem um balanço de brancos corrigido na câmera. Entendeu? Por quê? Eu cheguei lá, coloquei o cartão cinzento, fiz uma foto em balanço de brancos customizado, eu fotografei só o cartão cinzento, com a temperatura de cor somada, porque atrás você tem luz ambiente, você tem sombra, aqui na frente você tem o flash, enfim. O automático da câmera nunca vai fazer isso, porque eu tenho várias fontes de iluminação aí para combinar. E faço isso num clique. Coloco o cartão cinzento, pesquisa aí na internet Custom WB, que você vai saber do que eu estou falando. Eu já fiz alguns vídeos onde eu mostro como isso é frequente na minha vida, beleza? Então deixa eu abrir a foto grande aqui para você enxergar melhor. E aqui, mais uma vez, eu vou falar de uma coisa que eu detesto quando acontece. Porque aqui existe uma relação x sobre 2, x sobre 4, né, com diferença muito bem calculada entre as áreas da comida, para que tenha uma boa volumetria, para que tenha textura, enfim. Então, deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Vamos esperar focar aqui no bridge. Beleza. Esse aqui é o RAW purinho. Então, esse azul que você vê é resultado da medição que eu fiz da luz ambiente. Estava um dia de sol lá fora maravilhoso, um céu super azul. E aqui em Portugal, quando é azul, é muito azul. E aqui você nota alguns pontos do flash. Tá vendo? Eu detesto quando isso acontece. Acho que quando o flash aparece, a foto fica artificial. O que eu sempre busco é usar o flash, mas ter um aspecto quase de luz de janela. Por isso que eu trabalho com difusores, para não ter esses reflexos pontuais. Então aqui, esses eram os inimigos a abater. Porque o X, se você for reparar, ele está aqui na frente. Ele não está aqui em cima, destacando esse elemento que, isso aqui é muito crocante, isso aqui tem uma técnica absurda, entendeu? Então não interessa nada mostrar esta parte dando destaque como X, como a luz mais forte, vamos simplificar, porque seria X aqui, X sobre 2 aqui, e o X sobre 4 aqui, está errado isso. Então é simples, eu já tenho essa medição fotométrica, eu só inverto. Então eu crio aqui na frente uma fotometria x sobre 2, passo x para cima e o x sobre 4 mantenho aqui. E deixa eu puxar para cá. Está vendo como o prato está meio azulado? Eu noto isso, então sei que isso é um reflexo que vem do céu. Se eu tenho azul aqui no branco, todos os amarelos, como eu já ensinei, acabam ficando mais fracos, porque em fotografia o amarelo mata o azul, e é por isso que no Photoshop você encontra ali esse slider, né, de balanço de brancos, que tem o azul de um lado e o amarelo do outro. Se está azul, você coloca mais amarelo e o branco fica branco, fica perfeito. Beleza. Então, eu vou passar a próxima foto e você já vai ver, deixa eu focar aqui, pronto, que é bem diferente. Ó, aqui o bridge demora um pouquinho para focar, porque eu peço sempre para gerar em alta resolução, para que você veja melhor. Então, aqui você vê a primeira foto. Então, repara esse X na frente, como ele vai mudar. O X passou para trás. E o x sobre 4 ficou igual, e aí não tem mais aqueles brilhos, não tem aqueles pontos. Quando eu vejo gente que ilumina e cria esses brilhos, então num cacho de uva, cada uva tem um ponto, no caviar, cada bolinha de caviar tem um ponto de luz, eu acho isso uma luz muito de lagartixa. Então aqui não parece luz de janela, se falar que não tem flash,
você acredita. Aqui você nota a presença do flash. E agora eu quero que você repare nos tons, naquele azul que eu falei que tem em cima desse crocante, dessa pele crispy. Olha o azul e agora olha como o azul do prato simplesmente desapareceu. Isso eu fiz usando o cartão cinzento no Custom WB. Então está aqui, você pesquisa, se aprofunda, tem vídeos aqui no canal, tem muita gente que fala sobre isso na internet, tem gente que fala um monte de merda, então você também pode criar aí a tua opinião, entendeu? Nunca deixe isso para automático, nunca. Só se você estiver numa situação de reportagem, entendeu? Que você não precisa da qualidade da foto, e sim só do fato, não da foto. Né, que depois, enfim, aí você pode fotografar JPEG, você pode fotografar no que quiser, mas quando você estiver profissionalmente diante de um desafio que vai ajudar a sua reputação, esquece o JPEG, meu. O JPEG é massagem cardíaca, não é aquilo que você pagou pela tua câmera, principalmente se você já pagou uma DSLR como essa que você está vendo. Bom, e aqui vem aquilo que eu sempre falo sobre a cultura, sobre você entender do mercado que você está trabalhando, que é o mínimo, entendeu? É o mínimo. Eu, quando escuto algumas pessoas falarem do mercado, que não existe mercado, é muito fácil entender por que não existe mercado para essas pessoas, entendeu? Porque elas são burras do ponto de vista da cultura, da informação. Então, não é só uma questão de balanço de brancos, de você gostar, eu gosto mais daquele tom azul, entendeu? Não é isso que é importante. Na cozinha, não só na cozinha Michelin, mas a carne de porco, que é este o caso, ela não pode ser servida mal passada. Isso não é permitido do ponto de vista da saúde. Então, quando você erra na cor, você erra também na demonstração do ponto da carne. Então, deixa eu criar aqui um zoom. Vamos lá. Olha, um super zoom. Então, você olha esse tom aqui, ele está rosado. Não é? Você olha, isso parece uma carne de porco crua. Quando você vem aqui, deixa eu achar o mesmo ponto, você vê que aqui tem um aspecto diferente, é só você comparar. E outra coisa, isso vale também para o caldo. O caldo ele tem este tom. Esta redução, ela tem que ter esta cor. Percebe? Vou colocar, inclusive, aqui o super zoom. Olha, vamos colocar aqui. Você vê todos os detalhes, você vê, inclusive, a gordura, né, que é característica desse tipo de cozimento. Então, muito cuidado, porque não é só uma questão de gosto de cor. E você dá uma lagartixada dessa e mostra um produto que, do ponto de vista da saúde humana, não é permitido. Beleza? Bom, então agora você lembra que eu falei que eu ia pegar alguns exemplos de trabalhos de outras pessoas, onde esse controle não foi levado a sério. Então são 6 fotos, 6 momentos, e eu vou separar aqui esses 2 primeiros, que a gente vai falar exatamente disso que a gente falou agora atrás, que é a correção do balanço de brancos e como ela determina a fidelidade, né, dos tons e principalmente visualmente como isso torna tudo mais agradável se você sabe e muito desagradável se você não sabe. Então eu vou tirar aqui o super zoom e vou mostrar as fotos aqui separadas, sem números, sem nenhuma interferência. Então esse é o caldo, completamente balanceado, o branco. Se você olhar aqui, olha como esse prato está branquinho. Então o caldo, ele tem este tom, essa redução tem esse tom caramelo. Beleza?
Tá completamente balanceado, como eu fiz agora, trazendo o branco para uma região neutra. Pode fazer isso, inclusive, até no balcão aqui, se você tiver um cartão cinzento. Coloca do lado e já resolve. E agora olha a diferença da cor desse caldo, é o mesmo caldo. Olha isso aqui e olha isso. Isso não parece a mesma coisa, isso parece, né, tem um esverdeado, que é essa mistura desse azul do céu, dessa temperatura de cor aí que deve estar os seus 6.000, 6.500 Kelvin, porque está na sombra, refletindo também um pouco do céu e que atinge de morte a cor aí do caldo, da redução. Então olha como o prato está azulado. Eu mostrei para você exatamente isso no trabalho que eu fiz para esse chefe. Entendeu? Só que eu te ensinei a não dar essa lagartixada. Agora, que é lindo esse empratamento, é mesmo. Agora, imagina se isso tivesse sido bem equilibrado do ponto de vista cromático. Era outra coisa. Olha, agora eu tenho aqui momentos 3, 4, 5 e 6. Todos eles dizem respeito ao que? A sombra, a construção dessa diferença da iluminação fracionada, da fotometria fracionada, usando o fotômetro. Então, eu vou passar para cá sem os números e vou passar as fotos também. Então, começando com esta aqui. Repara que a pessoa que iluminou, ela não se preocupou muito com a comida, né? Como isso é um vídeo, tem aquele pensamento que é um pensamento que eu acho que não funciona. Quando você coloca a luz em cima, como você fotografar ao meio-dia. Você olha essa sombra, ela é dura, ela é uma sombra que tem uma diferença fotométrica gigante. E outra coisa, isso se reflete aonde? Nessa sombra que a mão do chefe projeta sobre o prato aqui do lado direito. E ao mesmo tempo, você vê que a sombra desse produto que ele, né, dessa treliça que ele fez aí no prato é gigante, né? Está numa zona muito baixa. E aí que entra o x/4, que é aquilo que eu sempre ensino aqui no canal para você. Então eu vou mostrar para você que esta foto, que eu tinha que simular a luz do sol, uma luz dura, então a sombra tinha que ser muito contrastada, como eu ensinei, assim, tudo nesse vídeo anterior. Vou colocar a capa aqui para você, que já mostra exatamente como eu pensei. Lembra que há um tempinho atrás, aqui nesse vídeo, eu falei que a sombra, para mim, ela tem que estar fora, né, do primeiro plano. Ela não pode ser jogada para frente, ela tem que ser jogada para trás. Neste caso, mais ainda, porque se jogasse essa sombra lá para cima da mesa, e não aqui em cima da mesa no primeiro plano, estava resolvido. Esse produto estaria bem iluminado, não teria essa diferença entre a ponta do produto e o final. Tá vendo? Eu vou passar outros. Olha, estaria assim, certo? Porque tinha uma ação. E outra coisa, essa sombra dessa maneira, ela fica muito dura e quase que se confunde. Esses aspargos que tem aqui, se você for ver, ele tem uma sombra que tem a mesma densidade do próprio produto. Se a gente colocasse isso em preto e branco, eram cinzas muito próximos, na mesma zona. Então, para mim, essa luz está completamente errada. E se você for ver, tem também um reflexo gigante dessa luz que bate ali no segundo plano. Percebe? Então, acho que a minha experiência com iluminação fotográfica e delicada, como eu falei, que é uma luz com os preceitos da iluminação feminina, onde a diferença dos EVs não passa de 0,7. Cara, assim, modéstia à parte, eu gosto muito mais daquilo que eu faria e poderia fazer, inclusive, vídeo junto com a mesma luz. Eu mudava o fotômetro para o modo luz ambiente, fazia a mesma coisa com luz contínua, e aí usaria LED, tranquilamente. Usaria o LED para o vídeo e usaria no mesmo tripé os flashes. E eu vou colocar de novo aqui a capa desse vídeo, que foi uma invenção. Eu falei, eu estou trabalhando com Speedlight, não tenho luz de modelagem? Espera um pouco. Daí eu montei um sistema
que funciona super bem. Eu posso colocar uma lâmpada balanceada forte e aí uso no mesmo suporte tanto para LED como para o flash e para o speedlight. Aí olha essa foto. E aqui você vê que essa luz que é ampla, ela acabou destruindo toda a iluminação nesse produto. Se o fotógrafo ou o videógrafo tivesse assistido esse vídeo, com certeza não dariam essa lagartixada. Tá vendo? As sombras ficam muito duras, fica muito amador. E aqui, principalmente, como eu trabalho com o cartão, com aquele cartão branco, que faz o preenchimento frontal, então não tem nenhuma luz pontual, esses talheres estariam super brilhantes, como se eu estivesse fazendo uma foto de produto, uma foto de e-commerce vendendo talher. Então, na minha cabeça, tudo se conjuga. Todos os nichos que eu trabalho, eles culminam, né, num pensamento fotográfico que serve para todos os nichos, sem exceção nenhuma. Então, estão aqui os 6 momentos que eu acho o momento lagartixa do ponto de vista de balanço de brancos e do ponto de vista da iluminação e do preenchimento. Aqui você só tem o X, você não tem nenhum X sobre 2 e nenhum X sobre 4. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou, já deixa o teu like agora, para não esquecer. É a única forma de você dar essa força e eu continuar fazendo esse trabalho aí para tentar te ajudar. Você não paga nada e o único pagamento é o teu like aí. Não vai esquecer, beleza? Deixa o teu comentário e vamos seguir aí para a conclusão desse vídeo. Meu, é isso aí, gostou? Espero que sim. Agora eu vou estar livre só para cuidar de você. Eu vou aproveitar, inclusive, hoje, que é feriado. Hoje é dia 24 de junho, que é dia de São João e que, acontece uma festa aqui no Porto que para a cidade. É lindo, entendeu? Um carnaval. Pesquisa aí para você ver como isso é forte aqui. Então a gente está mesmo num tempo de curtir a vida. E eu, inclusive, também respondendo algumas pessoas que me perguntaram, eu vou criar um novo modelo de mentoria que eu acho que pode ser considerado como uma consultoria prolongada para você que quer desenvolver o teu negócio e que já está mesmo, já está se encaminhando para a vida profissional. Então você não precisaria de uma mentoria de carreira profissional, e sim de uma consultoria focada, mais prolongada, focada inclusive naquilo que é a tua realidade, nas necessidades que você sente, na parte técnica que você precisa aprimorar, enfim. Então acho que isso é legal também para mim, porque entra uma grana paralela aí, né, durante esse período, para você também, porque acaba ficando mais barato. Fiz um novo pacote aí, mais interessante, mais curto, feito por estágios. E eu acabo criando também um novo tipo de modelo de negócio dentro desse serviço que eu presto, que é a mentoria, a consultoria técnica e workshops avançados que de vez em quando eu tenho tempo para fazer aí pelo mundo. Já fui para o Japão, já fiz na Itália, já fiz aqui em Portugal vários. Então tá aí a apresentação daquilo que vai ser daqui para frente. Meus e-books estão aí para você, ajudam pra caramba, tudo isso que eu falei tem super a ver com luz feminina, porque gastronomia eu uso a mesma técnica de construção delicada do preenchimento. E aí o sistema de zonas, que também é o resultado prático desse encontro entre sombra e luz, tá bom? Um abraço grande para você. Eu devo voltar rapidinho, porque agora já estou de férias, me preparando aí para a cirurgia, e aí eu devo chegar aí com um vídeo rapidinho para você, tá bom? Beijo do coração, tchau, que é nóis.